Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens dessa geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o Evangelho de hoje, nesta quarta-feira, dia 21 de fevereiro, nos coloca mais uma vez, vamos lembrar que a liturgia quaresmal, ela vai trabalhar exatamente a questão da oração, da esmola e do jejum, durante todo esse tempo forte de retiro espiritual. A quaresma é um retiro espiritual para cada um de nós. A primeira leitura é o capítulo 3 do livro de Jonas. A primeira leitura começa dizendo assim: a palavra do Senhor foi dirigida a Jonas pela segunda vez. Levanta-te e põe-te a caminho da grande cidade de Nínive e anuncia a mensagem que eu vou te enviar. Jonas pôs-se a caminho de Nínive conforme a ordem do Senhor. Mas vamos lembrar aqui que aqui é a palavra do Senhor que é dirigida a Jonas pela segunda vez. Por quê? Porque a palavra de Deus já tinha sido dirigida a Jonas numa primeira vez. Deus falou para Jonas: vai para Nínive e profetiza o que eu vou te mandar. Bom, Jonas fez o que muitos de nós costumam fazer. Ele pegou o caminho para Tarsis, que é exatamente o oposto de Nínive. E em vez dele ir para Nínive, para onde Deus mandou, Jonas simplesmente fugiu de Deus. Fugiu da presença de Deus. E veja, eu gostaria aqui de trazer um pouco disso também dentro da nossa meditação, que é exatamente isso. Quantas vezes, meus irmãos, Deus está querendo nos conduzir por um caminho e nós, como Jonas, estamos obstinados em seguir por outro caminho. Um caminho que a gente talvez ache melhor, um caminho que a gente talvez ache menos custoso, ou até mesmo que pensemos que seja um atalho. Exatamente isso, né? A gente pensa que esse caminho ele é um atalho, mas não se trata disso. Jonas, exatamente, ele faz ao contrário. Ele vai para o outro lado, ele vai para o outro rumo. Ele se esconde da presença de Deus. Ele não segue os caminhos do Senhor. Ele não segue aquilo que Deus tinha dirigido para a vida dele. Olha, eu quero que você vá para Nínive. E aí, claro, né? Quando nós tomamos essa decisão, nós fazemos o que Jonas fez. Porque, veja, na desobediência de Jonas, ele não só arrumou problema para ele, como ele arrumou problema para os que estavam perto dele. Jonas, ele vai parar num barco e tem a história lá que o barco agitado pelas ondas, indo a pique, e deduziram que tinha alguém ali que estava causando esse problema. E lá a sorte caiu em Jonas e viram então que o problema ali era Jonas, o desobediente, que estava ali, não estava querendo seguir a Deus. E aí Jonas é atirado ao mar e a tempestade cessa. Depois Jonas é engolido pela baleia, uma prefiguração do Senhor que ficaria 3 dias no seio da terra. Jonas é engolido pela baleia e vomitado na praia de Nínive. E aí a palavra do Senhor chega a Jonas pela segunda vez. E aí sim, agora não podendo mais resistir ao amor de Deus, vendo tudo o que tinha acontecido com ele, ele dá o sim. Mas aqui fica uma pergunta: quantas vezes a gente pode evitar essa primeira etapa da vida de Jonas na nossa vida? Quantos irmãos nossos quebraram a cara literalmente? Eu também posso dizer para vocês, eu já quebrei muito a minha cara por querer fazer a minha vontade, meus irmãos. Eu não estou dizendo de algo que eu não vivi ou que eu nunca experimentei na minha vida. Não!
também por querer fazer a minha vontade, quando Deus estava me encaminhando para um lado e eu querer ir para o outro e fazer aquilo que eu achava melhor, e algumas vezes até se escondendo de Deus, o resultado para a nossa vida é catastrófico, não só para nós, mas para aqueles que estão ao nosso redor, os mais próximos. Não é só a gente que sofre com as nossas escolhas erradas. Não é só nós que sofremos com a nossa burrice, com a nossa cabeça dura. Deus está nitidamente, claramente nos conduzindo para um lado e nós teimosamente estamos querendo ir para o outro. E veja, Jonas, depois de ver toda a besteira que ele tinha feito, ele viu as consequências do seu ato. E veja, irmãos, aqui algo importante. Existem muitos atos nossos que Deus perdoa, mas que eles são irreparáveis. Você deva saber disso, né? Existem atos que são irreparáveis. Uma pessoa, por exemplo, que passou uma vida bebendo além da conta. Ora, é inevitável que Deus perdoa, com certeza. Basta se arrepender de coração. Mas é inevitável que essa pessoa não fique com a saúde fragilizada. É uma consequência dos seus atos errados, das suas escolhas erradas. Eu estou colocando um exemplo aqui bobo, mas a gente poderia colocar qualquer outra realidade na vida. Por exemplo, uma realidade de uma escolha de emprego, por exemplo. Pode acarretar num prejuízo para a família, mudanças abruptas, sem perguntar para Deus qual é o melhor caminho. Porque, olha, eu quero dizer para vocês, meus irmãos, Deus responde aquele que tem intimidade com Ele. Aquele que se coloca a rezar e a pedir de Deus a sua direção, Deus ele mostra o caminho. Não vá por aqui, vá por ali. De muitas maneiras diferentes. Bom, a mensagem de Jonas qual é então? A mensagem de Jonas é uma mensagem de conversão. Jonas entra em Nínive, que gastava 3 dias para se atravessar, e a mensagem dele olha, ainda 40 dias e Nínive, se ela não mudar, ela será destruída. Na realidade, a mensagem de Jonas era: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Bom, o resultado disso foi que os ninivitas, eles ouviram e deram crédito à pregação de Jonas. E eu acredito que se fosse hoje, não teria dado resultado muito não, porque existem muitas pessoas hoje de cabeça dura, que Deus está falando claramente e as pessoas não estão querendo ouvir. Mas a pregação de Jonas foi muito bem sucedida. Os ninivitas se vestiram de saco, sentou em cima de cinza, fizeram penitência, pediram perdão, baixaram um decreto, na cidade de modo geral. Isso foi colocado para a cidade inteira. E o resultado foi que Deus mudou de ideia. E Deus deu a oportunidade da salvação a Nínive, que seria destruída. Jonas não entende isso. Ele achava que tinha que acontecer daquele jeito. Ele precisaria ficar agradecido porque Deus a pregação dele tinha surgido efeito. E o povo tinha mudado de vida. Então, o sinal de Jonas é o sinal de conversão. Ou seja, colocando agora de uma maneira maior dentro desse evangelho, Jesus disse: olha, para essa geração má, não tem sinal nenhum. O único sinal para vocês é mudem de vida. Mudem de vida. A mensagem de Jesus para nós hoje nesse evangelho, para resumir a história do profeta Jonas, de fuga a depois abrir o seu coração, de cumprir a vontade de Deus. Segundo, dos ninivitas mudarem de vida, reconhecer o seu pecado, fazerem penitência, se voltar de todo o coração para Deus, como nos dizia a segunda leitura de Joel na quarta-feira de cinzas. O resultado disso foi que o povo mudou de ideia, o povo mudou de vida e Deus se arrependeu e Deus mudou de ideia. E a mensagem que fica para nós é essa: nenhum sinal será dado, é preciso conversão. O texto do evangelho de hoje nos convida a isso, como toda quaresma, hoje de maneira mais eloquente. Esse texto está falando ao nosso coração: é preciso uma mudança radical de vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.